Fala pessoal, tudo bem? Na aula de ontem a gente falou sobre estudos observacionais no contexto da pandemia. Então eu já narrei ali os passos, né? E hoje eu vou falar uma coisa que sempre chamou atenção e isso aconteceu em todas as doenças ou em todas as novas intervenções. Quando você tem uma nova doença, por exemplo, o Covid, ou é criada uma nova intervenção, historicamente isso acontece. Isso que eu vou narrar para você agora. É o que eu chamo de os primeiros estudos. Grava bem isso, os primeiros estudos. Quem faz revisão sistemática sabe o que eu estou falando. Quando você faz uma revisão sistemática muito próxima da criação de um determinado tratamento de uma determinada doença, você corre um risco de pegar somente os primeiros estudos. E os primeiros estudos têm 3 características. Anota aí. Eles são pequenos do ponto de vista amostral, então eles têm uma imprecisão estatística muito alta. Eles são de péssima qualidade na média. Estudos com péssima qualidade tendem a dar resultados mentirosos. E terceiro, eles tendem a ter resultados espetaculares. Isso tudo acelera a chance dele ser publicado. É muito louco isso. Porque quando você não sabe nada, qualquer evidência vale. Isso está na pirâmide da evidência. Ele fala, eu prefiro uma evidência de má qualidade do que a opinião de um especialista. Tá? Então, isso é muito sedutor. Então, os primeiros estudos que são publicados, eles tendem a ser ruins, pequenos e com resultados espetaculares. E eu tenho um exemplo que mudou o rumo dos tratamentos de Covid no planeta. No mês de março do ano passado, foi publicado o primeiro ensaio controlado não aleatorizado do uso de cloroquina associada à azitromicina versus, eu nem lembro qual grupo controle que era, para pacientes com Covid, do Dr. Didier Raoult, um médico francês de Marselha. E esse estudo, ele tinha, se eu não me engano, 26 sujeitos. Ele era péssimo numa escala de risco de viés, que eu uso sempre a da Pedro, mas existem outras escalas de risco de viés. Quem não sabe o que é risco de viés é a qualidade metodológica. Numa escala que vai de 0 a 10, 10 é excelente, 0 é horrível, esse estudo é 0. Há muito tempo eu não li um estudo nota 0, mas esse consegue ser 0. Tá? Ou seja, ele é horroroso e ele é pequeno. E ele tem um resultado espetacular. Ele falava que os pacientes que usavam cloroquina, eles tinham muito mais chance de não morrer, ou de não internar, ou de ter alta rápido comparado com quem não usa. Então foi uma explosão de entusiasmo. Falaram, aqueles coortes que falaram que pacientes expostos à cloroquina tinham melhor chance de sobrevida, foram confirmados no primeiro ensaio controlado não aleatorizado sobre o assunto. Eu gravei um stories na época sobre isso. E eu falei, gente, eu tô adorando a ideia. Pena que esse estudo é muito ruim. A gente precisa confirmar isso no estudo maior. Mas, em tempos de pandemia, ninguém segurou a onda. Já existiam algumas análises observacionais sobre o assunto. E tinha esse estudo que fez uma explosão, porque a partir da publicação desse estudo, o Donald Trump falou que ia aplicar nos Estados Unidos, o nosso presidente também falou e começou a utilizar. Se eu utilizasse isso de forma precoce, isso vai resolver. E eu fiquei absurdado que ninguém mandou uma carta ao editor contra esse paper. Talvez estava todo mundo muito preocupado com o fechamento do país. Naquela época que a Itália estava completamente em lockdown, a Espanha. Não é essas coisas do Brasil, não. Lockdown mesmo, tá? Eu acho que ninguém estava com tempo para fazer isso. E eu preciso contar o final dessa história, desse estudo, para vocês entenderem o que eu estou falando agora. Quando você tem um estudo pequeno, ruim e pouco representativo publicado, você precisa de um estudo maior para confirmar. Ah, Elian, mas o médico está na ponta do sistema, ele tem que prescrever. Eu entendo isso, mas a vida médica é uma coisa, a ciência é outra. Aliás, esse estudo ele não seria publicado em condições reais em nenhuma situação. Ele só foi publicado porque ele foi o primeiro estudo. Tá? No mundo real, ele não passaria do editor, ele tomaria uma rejeição direta. Em janeiro desse ano, eles foram obrigados a responder uma carta ao editor que eles receberam de um grupo de pesquisadores. E tudo que eu falei no meu Stories de março estava escrito nessa carta. E tinha um detalhe muito importante nesse estudo que eu vou comentar para vocês.
O estudo tinha 26 sujeitos. Eles excluíram 6 sujeitos dessa análise que haviam sido ou internados em UTI ou morrido. Então, o estudo tirou 6 caras que tiveram um desfecho muito ruim. Eles apagaram do banco de dados. Eles não forjaram os dados, não, porque eles escreveram isso no paper. Ou seja, não houve um erro ético ali. E isso é chamado de análise por protocolo. Ou seja, você só mantém no estudo quem fez todo o tratamento certinho. Isso pode soar que é legal, mas não é. Esses caras falaram o seguinte: eu quero que você reanalise os seus dados levando em consideração esses 6, porque curiosamente esses 6 sujeitos estavam no grupo cloroquina. E em fevereiro desse ano, fevereiro agora, um mês atrás, o Didier publicou uma carta de correção desse paper do ano passado, falando que na hora que ele colocasse os 6 pacientes lá dentro, que é o jeito correto de fazer análise, é chamado de análise por intenção de tratar, o efeito da cloroquina é igual a 0. Olha que doideira isso. Se esse estudo tivesse sido analisado da forma correta, padrão ouro para ensaios clínicos, esse estudo teria resultado negativo e a gente nem estaria, talvez, falando de hidroxicloroquina no planeta Terra. Apesar de que isso é uma coisa muito do Brasil, tá? E o que aconteceu? Os primeiros estudos induziram excelentes médicos a prescrever fármacos baseado no estudo pequeno, pouco representativo, né, de baixa qualidade metodológica e com resultado espetacular. Não surpreendentemente, por causa desse estudo pequeno, vários estudos grandes foram publicados a posteriori. E todos os estudos que são o inverso desses, que são grandes, que têm baixo risco de viés, encontraram nada. Que a cloroquina nada mais é do que um placebo, onde ela pode causar dano, entendeu? Então, quem lê, quem sabe filtrar isso, no momento atual, tá, gente? Quem prescreveu cloroquina lá em março, é compreensível. Quem prescreve agora, você começa a cair num problema grave de falta de interpretação de ciência, entendeu? Então, muitas dessas prescrições são baseadas em estudos observacionais, que eu comentei no vídeo anterior, e baseados em ensaios clínicos de baixíssima qualidade. Mas na hora que você arruma a casa, a sujeira começa a aparecer, e foi isso que aconteceu. E essa notícia que o Didier Raoult corrigiu esse ensaio clínico foi muito menos divulgada do que quando ele encontrou a possível cura disso. E quando ele encontrou a possível cura disso, todos os especialistas foram na TV e falaram que o estudo era péssimo. Mas não importou, porque a gente estava num momento desesperador, mal a gente sabia que a gente tinha tratado desse jeito um ano depois, e um estrago imenso foi feito, uma oportunidade de prescrever fármacos melhores se perdeu com o passar do tempo. E isso vale para outros fármacos, para a maioria das doenças. Então, quando eu falei da Covid, mas pode ser um novo fármaco, alguém teve uma ideia, vamos pegar um remédio para verme. Aí, geralmente, o primeiro estudo é pequeno, ruim e com resultado espetacular. E logo depois a ciência vem corrigindo, porque é isso, tá, gente? Geralmente, o grande pesquisador, ele é mais lento, mas ele vem mais robusto e ele demora mais tempo, porque ele vem tentar corrigir os erros científicos anteriores. Porque uma coisa que vocês têm que aprender, pessoal, é que a ciência se autocorrige. A ciência como um todo. Os grandes estudos vêm tentar derrubar os pequenos, ou confirmar o pequeno. Os melhores estudos vêm tentar ver se os piores têm o mesmo resultado ou não. Se o estudo for muito ruim, a ciência remove. O autor chega lá e fala, eu quero que você retire o meu estudo por isso. Se tiver fraude, descobre e retira. É assim que funciona a ciência. A ciência não tem compromisso com os desejos das pessoas. A ciência tem como compromisso testar um experimento e informar a população sobre o que está acontecendo ou não, quer você goste ou não goste do resultado do estudo. E para encerrar esse vídeo, que já está ficando longo demais para o meu gosto, lembre-se disso. Tem muito mais ciência ruim do que ciência boa. Quem não sabe distinguir um do outro, está perdido. E a pandemia vem me mostrar uma coisa muito louca. A maioria esmagadora dos profissionais de saúde tem imensa dificuldade em separar uma coisa da outra. E a gente tem que mudar isso na formação universitária de todos os cursos de saúde,
de todos os cursos de jornalismo e talvez de todo mundo que quer ser político, tá bom? Cuidado com isso. Um abraço.